Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí juntinhos para mais uma videoaula, né? Dando continuidade aí à matéria. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, tá? Do livro de vocês. O capítulo 3 vai falar um conteúdo que vocês já estão bem acostumados com esse conteúdo, tá? Que é o estado físico da matéria, tá? O que é o estado físico da matéria? É a maneira ou a forma como a matéria se apresenta na natureza. E ela pode se apresentar de 3 maneiras diferentes: sólida, líquida ou gasosa. Vocês já sabem disso porque lá no 6º ano, né, a gente estudou um pouco sobre isso. Então, vocês devem estar lembrando, né? No estado sólido, a matéria ela se comporta de uma maneira, no estado líquido de outra e no gasoso de outra. Então, a gente já aprendeu, né, que toda matéria ela é constituída de átomos, né, e de moléculas, tá? E no estado sólido, esses átomos eles estão bem unidos. O formato e o volume da matéria não se altera, permanece o mesmo, porque a matéria no estado sólido, por exemplo, a água no estado sólido, ou seja, um cubo de gelo, ela não se altera, a não ser que ela derreta, né, e vá para o estado líquido. Mas se ela estiver no estado sólido, ela vai ter aquele formato de onde ela foi colocada. No caso aí da geladeira da gente, né, a gente coloca ela naquelas forminhas e ela fica naquele formato quadrado ou retangular, né? E aí ela não vai se alterar nem o formato e nem o volume da matéria. No estado sólido não se altera. E as suas moléculas, elas estão bem unidas e o grau de agitação dessas moléculas também está no mínimo, bem pouquinha agitação das moléculas. No estado líquido, já se comporta de uma maneira diferente, ou seja, o grau de agitação das moléculas já aumenta um pouco, tá? Já aumenta bastante. A matéria, ela vai variar o seu volume e também o seu formato. Por exemplo, a água, ela vai ter o formato de um copo, se ela estiver dentro de um copo. Ela vai ter o formato de um prato, se ela estiver dentro de um prato. Então, no estado líquido, o formato da matéria varia, tá? E no estado gasoso, a matéria se comporta de uma maneira mais diferente ainda. As partículas que formam essa matéria vão apresentar um grau de agitação muito intenso. Elas estão bem separadas e bem agitadas, tá? Porque elas vão apresentar também a forma e o volume variável, porque a água, quando está no estado líquido e a gente coloca ela lá na panela e ela ferve, você percebe que aquele vapor da água, ele sobe e aí ele perde o seu formato e o seu volume. Então, não tem formato nem tem volume, são variáveis, tá? E o grau de agitação das partículas, das moléculas, é muito intenso, tá? Aí, a gente vai pensar agora sobre as mudanças de estado físico, né? O que mais importa para acontecer a mudança de um estado físico para outro, ou seja, do sólido ir para o líquido, do líquido ir para o gasoso, ou ao contrário, né, do gasoso voltar a ser líquido, do líquido voltar a ser sólido, o que é que tem a maior importância para que isso ocorra? É a temperatura. Então, a temperatura ela está diretamente ligada às mudanças de estado físico da matéria, tá? Então, quanto maior a temperatura, mais a mudança vai acontecer do sólido para o líquido e para o gasoso.
quando a temperatura aumenta. E quando a temperatura diminui, ao contrário, a mudança do estado físico vai vir do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? E essas mudanças, elas recebem nomezinhos aí especiais que vocês devem também estarem lembrados, né? Aí nós temos a fusão. A fusão, o que é? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? E tem aí uma coisa que eu quero tocar nesse assunto, é o ponto de fusão. Ponto de fusão é o ponto exato de temperatura que a matéria alcança para passar do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus, né? A 0 graus, a água começa a congelar se ela estiver no líquido e a descongelar se ela estiver no sólido. É o ponto de fusão, é onde ela começa a mudar o seu estado, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? A gente chama isso de... aí tem 2 pontos importantes, ponto de fusão, que é do sólido para o líquido, e ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso. O ponto de ebulição da água, por exemplo, lembrando que ponto de ebulição é a temperatura exata em que a matéria vai mudar o seu estado físico, então o ponto de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius, tá? Então, vaporização é a mudança de estado físico, onde a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso. E o ponto de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição é o ponto exato da temperatura onde a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, ok? Aí nós vamos ter a condensação. A condensação é quando a matéria está no estado gasoso e ela perde temperatura e volta para o estado líquido. Na natureza, a gente observa a condensação com a água que evapora e vai para a atmosfera, e quando sobe, e quando ela está nas regiões lá em cima, ela perde a temperatura, ou seja, ela resfria e formam as nuvens, ou seja, a água condensa e começa a formar gotículas de água líquida. Quando essas nuvens estão bem carregadas de água, aí acontece o quê? A precipitação, né? A gente aprendeu isso lá no ciclo da água, certo, gente? Então, condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Temos também a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Um exemplo clássico, a água que a gente pega lá no filtro, coloca nas forminhas, coloca na geladeira, e daí, a um tempo, a gente vai lá e a água está no estado sólido, né? Formou cubinhos de gelo, tá? Temos também outra mudança de estado físico que a gente chama de sublimação. A sublimação é quando a matéria está no estado sólido, por exemplo, e passa direto para o estado gasoso. Ela nem passa pelo líquido, ela vai direto para o estado gasoso. Um exemplo clássico que a gente pode citar de sublimação é da naftalina. Quem conhece naftalina? Naftalina é aquelas bolinhas brancas que eu podia ter pego para mostrar aqui, esqueci. Aquelas bolinhas brancas que as donas de casa, eu, por exemplo, coloca atrás dos armários, em alguns locais da casa, para espantar os bichinhos, sabe? Para espantar barata, formiga e outros insetos. Essa naftalina, quando a gente coloca espalhada assim em alguns cantos da casa, passa algum tempo, a gente vai lá e observa que a naftalina está um pouco menor. Daí a pouco, passa mais algum tempo, a gente vai lá, cadê a naftalina? Sumiu. Por quê? Porque ela sublimou, ou seja, ela saiu do estado sólido e passou para o estado
gasoso. Ela não evaporou, tá, gente? Porque evaporação é do líquido para o gasoso. Ela sublimou, ou seja, ela saiu do estado sólido e foi direto para o estado gasoso, ok? Bom, a matéria é muito simples, tá? Esse conteúdo é bem simples, bem fácil de entender, mas para tanto, vocês precisam fazer os exercícios. Quem ainda não fez os exercícios do livro, que estão, porque a gente já trabalhou um pouco essa matéria na sala de aula, né? Então, já era para estar feitos os exercícios. Mas se não fizeram, estão lá na página 30 até a página 33. Vocês podem fazer esses exercícios. E também, para quem fazer os exercícios que eu postei aqui no WhatsApp, as atividades que eu postei, tá? As atividades que eu postei aqui no WhatsApp, vocês vão copiar no caderno. Eu acredito que no 9º ano todos têm um livro, pelo que eu me lembre. Mas se por um acaso alguém não tem livro, copie o conteúdo que eu botei, o texto que eu botei aqui no WhatsApp, coloquei no WhatsApp, e copia também os exercícios, façam, tá? Tira uma foto e me mostra, tá? O pessoal que está fazendo, que tem livro, também vai copiar as atividades no caderno. Aí não precisa copiar o texto, porque vocês têm o texto no livro, né? Mas copiem as atividades, façam a atividade do livro, tira uma foto e manda para mim, tá bom, gente? E se dediquem aos estudos. Nesse momento vocês são protagonistas dessa história, vocês estão dirigindo aí os estudos de vocês, precisa disciplina, precisa responsabilidade. E eu conto com vocês com isso, tá? Para quando a gente retornar, né, para a sala de aula, a gente ter o mínimo possível de prejuízo. Ou seja, prejuízo nenhum, porque eu confio nessa turma e sei que essa turma é esperta pra caramba e a gente vai tirar de letra. Qualquer dúvida, hoje estou aqui para tirar a dúvida de vocês, né? Podem mandar as perguntinhas aí pelo zap, fiquem tranquilos que eu vou estar respondendo na medida do possível. Ok, gente? E semana que vem eu passo todas as correções, tá? Fiquem com Deus, um beijão, tô com saudade e até semana que vem.